Gravado nos penitenciais estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul. A cidade que irá reradarizar o seu trânsito. Esse é seu podcast Direito do Mato. Eu sou Fabrício Brau. E o que você tem medo não é de estar sozinho no escuro, é de não estar sozinho no escuro. Eu sou o professor Fernando Machado, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. E aqui é o professor Vinícius de Almeida, e na vida não procure motivos para desistir, seja o motivo. Ah, isso aí, né? O importante é ter foco, Vinícius. Exato. E começando mais um episódio de Direito do Mato, agradecendo a você que acompanha o nosso podcast, já são 129 episódios, contando com vocês aí do outro lado, nosso muito obrigado. Também fazer o agradecimento à Unigran por fornecer esse estúdio para que a gente possa oferecer nosso material com muita qualidade de vídeo e som. Também agradecer mais uma vez aqui ao auxílio do Alexandre, que está agora responsável em mais um episódio aí com a gente. Muito obrigado. E melhoras para o Paulo, né? Espero que ele possa retornar em breve também. O Paulo mais uns 2 meses ele progride de regime, ele já pode voltar a gravar. E sou eu de novo. E para você que acompanha o nosso trabalho, então, acompanhe ele realmente em todas as redes sociais. Estamos lá no Instagram especialmente e também no Facebook por aí. Em todas as redes de streaming, do Spotify ao Google Podcast e até lá no Deezer. Também no Amazon e nos todos que estão lá porque distribui de uma vez só. E também você pode nos ver por vídeo, não é recomendável, mas você pode lá no YouTube e no Rumble e também no Spotify. Vá lá, prestigie o nosso trabalho. E agora, já que estamos chegando próximo da Páscoa, você pode adquirir uma das nossas canecas do Direito do Mato. Que, Alexandre, um zoom aqui na nossa caneca especial. Essa aqui é do mostruário, né? Não será vendida essa, né? Será vendida uma caneca nova que está à disposição para que você possa adquiri-la. Entre em contato conosco pelas nossas redes sociais, dê um presente de Páscoa aí para a pessoa que você gosta e colabore aí na manutenção da obra do Senhor. Vamos colaborar na manutenção. E já começando aqui o nosso episódio do Direito do Mato, para você, irmão e irmã que nos acompanha, que está sempre conosco, uma notícia aí que tem tido bastante destaque ultimamente na mídia. Ministério Público Federal defende prisão de Robinho e entrega endereços do ex-jogador. Notícia publicada no site UOL. O Ministério Público Federal entregou à Justiça um parecer no qual defende a prisão do ex-jogador Robinho, condenado a 9 anos de prisão na Itália por estupro. No documento ao qual o UOL teve acesso, o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, afirmou que não existem restrições à transferência da pena ao Brasil e entregou 4 endereços nos quais o ex-atleta pode ser encontrado, todos na Baixada Santista, no litoral de São Paulo. Escreveu o subprocurador, neste contexto, inexistentes quaisquer restrições à transferência da execução da pena imposta aos brasileiros natos no estrangeiro, razão pela qual o requerido Robinho há de ser citado no endereço a seguir indicado para apresentar contestação. O parecer foi entregue na manhã de hoje, dia 27, e em seguida os autos do processo foram remetidos à análise da relatora do caso, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, presidente do STJ. Agora a juíza deve permitir a defesa do ex-jogador se manifestar. Como o caso já transitou em julgado na Itália, não há possibilidade de Robinho reverter a condenação. Sua defesa pode, porém, questionar a transferência da pena ao Brasil, do crime cometido em 2013. Segundo uma reportagem do UOL da semana passada, o pedido de execução da pena não mudou a rotina do ex-jogador, que curtiu o carnaval em Santos e no Guarujá, naquela chuva toda. É isso aí. Veja só. Aqui nós temos um episódio de atualização, né? Por quê? Porque nós estamos acompanhando aqui o caso Robinho. Nós temos aí correspondentes internacionais que nos mantêm informados, tanto do que acontece na Itália quanto do que acontece em Guarujá. E os nossos correspondentes nos mantêm informados. Nós temos aí já um episódio no qual nós tratamos alguns aspectos em relação ao caso Robinho, né? E agora um episódio de atualização, porque o caso teve uma atualização bastante relevante. Aqui, o primeiro ponto que nós temos que trabalhar é o conceito do instituto que foi pedido. Por quê?
Inicialmente, a Itália pediu para o Brasil a extradição do Robinho, o que foi prontamente negado pela diplomacia brasileira, uma vez que, de acordo com a Constituição Federal, o brasileiro nato ele não será extraditado. Então essa é uma das nossas regras constitucionais. Então o Brasil, independentemente da gravidade do crime que tenha cometido um brasileiro, o Brasil, a República Federativa do Brasil, ela não extradita o seu nacional. O nato. O nato, né? O naturalizado, ele tem exceções, que ele pode ser extraditado caso ele tenha praticado o crime antes da naturalização, ou seja, ele ainda não era brasileiro na prática do ato, ou pelo envolvimento aí com o tráfico de entorpecentes, com o tráfico de ilícitos aí, de substâncias do satanás, né? Nesse caso, o Brasil, ele diz, eu não quero esse tipo de brasileiro, nós já temos aqui os nossos, né? Então eu não quero mais um brasileiro para o tráfico, né? Então pode levar esse aqui, né? Mas pode levar os nossos também. Mas se quisesse levar os nossos, mas aí, não é possível, né? Mas nesse caso, então, o Brasil ele não extradita o seu nacional, de modo que o pedido de extradição feito pela Itália ele foi rechaçado pela autoridade diplomática brasileira. Aqui um ponto interessante é que essa comunicação entre os países ela ocorre pela via diplomática, ou seja, são os poderes executivos que se comunicam por meio de ofícios ou outro instrumento diplomático, e uma vez que o Brasil, por exemplo, ele recebe, ele encaminha para o Poder Judiciário porque é do STJ a competência para analisar. Então a comunicação é feita entre os poderes executivos de cada um dos países e posteriormente ali o processamento é remetido para o Poder Judiciário. Esse pedido que foi feito da Itália, quando a gente entra dentro da legislação aplicada, que é a Lei de Imigração, ele é uma espécie de um gênero chamado medidas de cooperação. Quando nós temos justamente essa comunicação de autoridades, principalmente do Poder Judiciário, onde eles querem dar maior agilidade nas suas decisões. Daí, a Lei de Imigração ele vai apresentar 3 institutos: a extradição, a transferência de execução de pena, que é o nosso caso aqui, e também a transferência de pessoa condenada. Só que dos 3 aqui, o que a gente vê nessa notícia é justamente a transferência de execução de pena. E aí, a própria Lei de Imigração vai dizer qual que é a ideia da transferência de execução de pena. É quando você tem uma determinada pessoa que se encaixa nas situações previstas em lei, onde o Brasil ele solicita, ou também pode ser o inverso, o Estado estrangeiro pode solicitar, que ele tenha sido condenado, por exemplo, aqui no Brasil, só que ele faça o cumprimento da pena lá. Ou no caso, aqui do Robinho, que ele foi condenado lá, só que ele cumpra a sua pena aqui. Essa é a ideia dessa. Eu acho que se der certo essa ideia, era melhor ele ter ido para a Itália. É que basicamente, assim, na execução da pena, sobretudo nos países democráticos, há um pressuposto de que a execução da pena ela seja feita próximo do local onde a pessoa reside. Por quê? Porque a ideia da pena nos países democráticos, democráticos de direito, ela é uma ideia de pena de ressocialização. Então a ideia é que a pessoa ela cumpra a pena próximo dos seus familiares, do seu círculo social. Então, nesse sentido, o Instituto da Extradição da Execução da Pena é um instituto por meio do qual, como o professor Vinícius falou, tanto o país pode solicitar que a pessoa venha cumprir a pena no Brasil. Imagine um brasileiro que esteja preso, por exemplo, é o que acontece na Indonésia, nas Filipinas, brasileiros que são presos lá, a autoridade diplomática solicita que ele possa cumprir, por exemplo, no Brasil, o que acaba sendo sempre negado por esse país, porque eles adotam outro pressuposto processual penal, né? Então eles não trabalham com a ideia de ressocialização, a pena ela tem um caráter, sobretudo, punitivo. E lá tem pena de morte para muita coisa. Tem a diferença das penas. E até a pessoa também ela pode solicitar, a pessoa está presa em um outro país, então ela vai solicitar nesse país para que ela possa voltar para o Brasil para cumprir a pena aqui, né? Então a ideia justamente aqui é que haja uma cooperação internacional para que haja um efetivo cumprimento da pena. A lei de imigração, então, ela traz alguns aspectos bastante interessantes, regulamentando algumas questões que o Brasil já possuía em alguns tratados internacionais. Desse modo, o artigo 100 da lei de imigração, ele vai dizer que, aqui a leitura do artigo 100, nas hipóteses em que couber a solicitação de extradição executória,
a autoridade competente poderá solicitar ou autorizar a transferência de execução de pena desde que observado o princípio do bis in idem, ou seja, a pessoa não pode ser presa ou responder, pagar 2 vezes pelo mesmo crime, ainda que em 2 estados distintos. E aí nós temos aqui alguns requisitos que a lei coloca para que seja autorizada essa transferência da pena. Que o condenado em território estrangeiro seja nacional ou tiver residência habitual ou vínculo pessoal no Brasil. Isso é legal, que mostra que não precisa ser brasileiro. Não precisa ser brasileiro, pode ser um estrangeiro, mas que tenha casado com filhos no Brasil, que tenha relações no Brasil, ele pode pedir para cumprir a pena no Brasil. Que a sentença tenha transitado em julgado, então não existe cumprimento de sentença provisória, nesse sentido não há uma prisão provisória, que ela não é autorizada. A duração da condenação a cumprir ou que restar para cumprir for de pelo menos 1 ano na data de apresentação do pedido do estado da condenação. Então, ele tem que ter uma pena razoável, por quê? 1 ano porque a própria tramitação dos pedidos deve durar muito mais do que 1 ano, né? Então, assim, uma pena ainda pequena para se cumprir não valeria todo o esforço diplomático entre os 2 países. O fato que originou a condenação constituir infração penal perante a lei de ambas as partes. Esse caso aqui é interessante porque, tanto na extradição, é um dos requisitos, que o crime ele seja crime no país onde foi praticado e no Brasil. Então você tem que ter esse princípio da identidade do tipo penal. Eu não poderia, por exemplo, executar uma pena de crime de bigamia da pessoa condenada num país que tem aí como... Ou vamos... países que criminalizam... O exemplo não é adequado. Países que criminalizam, por exemplo... bigamia pode ser crime no Brasil, pode não ser em algum outro estado, por exemplo, um estado islâmico. Pode não ser crime a bigamia nas hipóteses previstas na lei religiosa. Mas não só o crime, tem que ter também uma proporcionalidade na pena também? Então, nesse caso, você não teria, no caso da bigamia, você seria crime no Brasil, não seria em outro país. Ou países que criminalizam a homossexualidade. Não é crime no Brasil, seria crime naquele país. Nesse caso, não haveria a possibilidade de se cumprir essa pena no Brasil. E por fim, nós teríamos ali como último requisito que haja tratado ou promessa de reciprocidade. Então, o primeiro fundamento da extradição é um tratado entre os países. O segundo fundamento, então, excepcionalmente não havendo o tratado, pode haver uma promessa de reciprocidade. Então, o Brasil diria para a Itália, ou a Itália diria para o Brasil, Brasil, me extradita essa pessoa, que quando você precisar de alguém aqui, eu extradito para você. Seria uma promessa de reciprocidade, porque o direito internacional, ele tem aí nas normas convencionais ou nessa colaboração entre os estados um dos seus pressupostos fundamentais. Então você poderia ter ali uma extradição baseada na promessa de reciprocidade. Com relação à pena, aí nós temos uma questão interessante, por quê? Quando essa sentença ela chega para ser homologada no Brasil, essa sentença, seja ela uma sentença civil, ou seja ela criminal, quando ela vai ser homologada pelo STJ, serão analisados os pressupostos de legalidade dessa sentença. Mas não haverá uma reanálise do mérito. É o chamado juízo de delibação. Então, são analisados apenas no STJ, são analisados os requisitos de legalidade, se houve contraditório, citação, ampla defesa, se é crime lá, se é crime aqui, se a pena atribuída lá é correspondente a uma pena atribuída aqui. Então, você não vai homologar no Brasil uma pena de prisão perpétua, uma pena de morte. Você não vai, porque ela tem que ser adequada aos parâmetros da pena aqui. No caso do Robinho, os 9 anos da condenação lá são adequados aos parâmetros do crime de estupro no Brasil. Então, não haveria uma alteração em relação à pena para o qual ele foi condenado. Depois de analisados todos os pressupostos de legalidade dessa sentença, aí sim o STJ vai decidir então se ele, de certa forma, ele é vinculado a essa homologação, verificando que está tudo de acordo com a legislação brasileira, e ele pode então homologar para que ela tenha efeitos no Brasil. O que eu achei interessante também, e aí eu fui estudar Direito Internacional, né, porque daí eu tenho que estudar também, porque nessa parte faz tempo que eu parei de ler, é que o próprio artigo 100 ele fala, só é possível isso nos casos em que couber solicitação de extradição executória. Então, no caso do Robinho, não cabe
extradição Então, executória. esse Então é um- também não cabe o cumprimento da pena no país. Exatamente, porque não faz sentido você não poder extraditar e poder transferir a pena nos mesmos, baseado nos mesmos elementos. Então esse certamente que é um ponto que a defesa do Robinho ela vai acabar alegando. No caso do Robinho, ele já foi, acredito que já tenha sido citado em relação a, possivelmente já deve ter sido, ou será em breve, e aí ele vai no STJ, então ele terá a oportunidade de se manifestar com relação à sentença, possivelmente, possivelmente não, certamente que haverá uma tentativa de se anular essa sentença para que ela não seja homologada no Brasil. Evidentemente que essa anulação não se refere à anulação da sentença na origem, na Itália, Mas e sim a anulação do processo para não homologar. para não ela aqui. homologar ela no Brasil. E o mais interessante daí, também estudando mais, é que há um tratado de cooperação judiciária penal entre o Brasil e Itália. E essa cooperação exclui o parágrafo 3º do artigo 1º do objeto da cooperação do tratado. A cooperação não compreenderá a execução de medidas restritivas da liberdade pessoal, nem a execução de condenações. Então, o tratado entre os estados Brasil e Itália, que ele é de 89, foi recebido em 93, ele exclui pena privativa de liberdade e execução de condenação. Porque E não dá nem, na verdade, para a Itália e o Brasil querer fazer uma promessa de reciprocidade aqui. Porque já tem o existe tratado e o tratado impede. que na verdade assim, não é que o tratado impede, é que ele é um outro tratado relativo a um outro assunto. E aí ele deixa bem claro que ele não se refere à extradição, porque para a extradição seria necessário um tratado específico entre os países. Então você não poderia ter, por exemplo, um tratado de algum acordo comercial entre países e incluído lá umas cláusulas de extradição. Você teria que ter um tratado específico. Então, essa cooperação internacional ela vai se limitar a quê? A medidas possivelmente processuais ou investigatórias, no qual as autoridades cooperam entre si, fornecendo informações, realizando diligências no Brasil, semelhante ao que, por exemplo, da carta rogatória. Então, medidas de cooperação internacional, mas o que não vai envolver necessariamente a extradição, que deveria ser um tratado específico. Esse é o objeto do tratado, cooperação judiciária em matéria penal. Né? Então, no corpo do tratado, basicamente é isso, o acesso a informações, né, de investigados, tanto aqui, tanto lá. Então, os estados entram em comunicação, acesso à informação, a dados que forem necessários, tudo, como que se precisar ouvir testemunha, como é que faz, toda essa cooperação. Mas deixa bem claro que essa cooperação afasta a execução de condenação, né, e pena privativa. Fica mais na cooperação processual dos investigados, eventuais investigados. Então a pessoa fala, tem um tratado Brasil e Itália. O tratado não serve para isso. E aqui nós temos outros pontos também que a gente teria que analisar. Por quê? Porque a lei de imigração ela é de 2017. O crime foi praticado em 2013. Então a gente teria uma análise aí com relação à incidência ou não do artigo 100 em relação a um fato que foi praticado antes da lei. Então a gente teria que analisar também a possibilidade de você retroagir o efeito da lei para um crime que foi praticado anteriormente, né? Então, assim, nesse caso, você não, pelo menos em tese, não há como se aplicar a lei de imigração nesse caso, porque o crime foi praticado antes, né? E ele também porque essa lei ela não trata só de questão processual. Se fosse questão meramente processual, poderia até falar em retroação. Não é um procedimento, é conteúdo material. Né? Ela então, é híbrida, teria... ela tem material e processual. Sim, então, ela não poderia retroagir, né? Exato. Processual... Porque a sentença também é recente, né? No caso do Robinho, né? A sentença acho que é 2020. Foi no primeiro ano do podcast que a gente tratou sobre a sentença foi 2020. Mas assim, em relação ao procedimento de homologação, já se aplica a lei de imigração e se aplica o CPC, que o CPC traz o procedimento para homologação de sentença estrangeira. A LINDB ela ainda fala em STF. Se você for ler na LINDB, quando ela faz a referência, ela fala homologação perante o STF, só que a LINDB é bem mais antiga, não se aplica esse dispositivo, porque onde está STF, leia-se agora STJ, né, que a Constituição determina, e o Código de Processo Civil ele vai trazer ali os requisitos para essa análise, né. É muito provável aí que essa homologação não ocorra justamente por conta dessas inconsistências aí
tanto processuais quanto por essa incompatibilidade material em relação do crime ter sido praticado anteriormente. O que eu achei interessante também daí é que algumas pessoas estão falando de aplicar o Código de Processo Penal para ele ser processado aqui e etc. E você não aplica o Código de Processo Penal porque ele mesmo diz que se aplica o processo penal exceto ou ressalvado os tratados, convenções e regras de direito internacional. Então, neste caso, o Código de Processo Penal está totalmente fora. Né? A questão é realmente da lei de imigração e da homologação da sentença estrangeira. A verdade é que o procedimento é muito mais simplificado até que a própria ideia da homologação, porque aqui é o pedido mesmo. Não seria necessariamente a sentença que seria homologada, mas apenas o pedido para que a execução da pena seria feita aqui. Então, ele é um procedimento muito próximo do exequatur, que seria da carta rogatória. E aqui o que faz pensar um pouco é, cara, por que chegou esse pedido até o STJ? Se o Ministério da Justiça, que é a autoridade central, ele que já tem o primeiro filtro do juiz de delibação, por mais que é administrativo, ele já podia falar assim, peraí, vedação constitucional, claro. Por que ele jogou isso já para o STJ, acabando estendendo mais? Eu acho que é um pouco de Pôncio Pilatos, eu acho. Lavo minhas mãos, jogo para o STJ, jogo para a torcida. Pode ser isso. Aí como é que vai funcionar esse procedimento lá no STJ? Quando o Ministério da Justiça ele encaminha esse pedido para o STJ, ele faz esse filtro de juiz de delibação, e aí ele encaminha para o Ministério Público para fazer essa opinação, e aí ele encaminha também, aí ele cita o Robinho para que o Robinho ele possa contestar, só que é um contraditório mitigado, ele apenas vai poder atacar, como o Fernando estava comentando, apenas atacar se o pedido ele preenche os requisitos para ser cumprido aqui no Brasil, para que depois o presidente ele possa, ou ele mesmo decidir, ou ele jogar para uma turma especial, o órgão especial lá no STJ, para decidir se pode cumprir ou não. E caso for deferido esse pedido, o cumprimento da pena vai cair na Justiça Federal. Só que... a execução da pena, ela ocorre na Justiça Federal, por quê? Porque mandamento constitucional e a competência do juiz federal ele processar ali as sentenças, as decisões interlocutórias que sejam homologadas pelo STJ. No caso no que seria aqui a contestação desta ação de homologação de sentença estrangeira, o Robinho ele não vai poder discutir, por exemplo, eu não cometi o crime. Ou a prova foi mal avaliada. Ou essa prova aqui o juiz deveria ter avaliado dessa forma e ele não avaliou dessa forma. Então ele não pode discutir por quê? Porque a sentença ela já transitou em julgado no país de origem. Tanto que um dos requisitos para a homologação da sentença estrangeira é justamente a comprovação do trânsito em julgado. Não se homologa decisão que ainda não é definitiva. Por quê? Porque você poderia homologar uma sentença, imagine uma sentença ali num eventual recurso de apelação, que seria a próxima instância revisora. Porém, poderia Robinho recorrer não sei qual seria o STJ da Itália, mas possivelmente tenha lá o seu STJ, você não poderia homologar uma sentença no Brasil que ela pudesse posteriormente ser revertida no país de origem. Então, o trânsito em julgado é um dos elementos dessa legalidade para permitir que haja então a homologação no Brasil. O Robinho basicamente ele vai sustentar, acho que no artigo 100, que fala que a solicitação ela não cabe nos casos em que é proibida a extradição executória. Deixar o texto constitucional também evidente. E vai usar ainda o tratado, vai usar um monte de coisa. Vai falar, o tratado mencionado não aborda o assunto, não há promessa de reciprocidade, porque ele a promessa de reciprocidade, por mais que ele é um documento mais simples que um tratado, ele é muito similar com um tratado. E nós temos uma questão interessante também, que vocês vão certamente se lembrar, que há um outro caso famoso envolvendo reciprocidade Brasil e Itália, que é o caso do Cesare Battisti, que o STF, ele... Não acabou muito bem. Que o STF ele determinou que ele fosse extraditado, porém, você tem na extradição, como ele é um processo jurídico, político, ele tem uma fase judicial e uma fase política. Na fase judicial, então o STF entendeu pela legalidade, não é que ele determinou, ele entendeu pela legalidade da extradição. Porém, na época, o presidente, que era o atual presidente Lula, que era presidente, ele politicamente optou por não extraditar. Na extradição, canetada final, cabe ao chefe do executivo. Exato, né? E é uma prerrogativa que se dá
Então o STF ele analisa do ponto de vista da legalidade. Ele diz, pode se extraditar ou não se pode extraditar. Se o STF disser que não pode extraditar... Na época era o STF, agora é STJ, né? Não, extradição. Não, a extradição daí é STF. Daí é outra... porque a extradição ele corre na... a extradição ele é um processo tão complexo que ele corre nas mais altas esferas de poder, tanto no STF quanto na presidência da República. Então é um processo assim, bastante rigoroso pela Constituição. Muito complexo. É um processo muito complexo, tanto que quase não se ouve falar em extradição. É um procedimento bastante complexo, cheio de questões que normalmente ele não se chega nesse ponto. Mas então, se o STF diz que não pode extraditar, o presidente não pode extraditar. Agora, se o STF diz que pode ser feita extradição, compete ao presidente da República decidir se ele extradita ou não. E no caso brasileiro, então, não há um precedente aí de reciprocidade. Por quê? Porque quando o Brasil pôde, o Brasil não extraditou a pessoa condenada na Itália, né? E é uma tradição muito política e jurídica entre o Brasil e a relação Brasil-Itália por causa do crime organizado, né? Então, o Brasil e Itália sempre foram muito parceiros nisso aí. Tanto é que quando a gente pega, por exemplo, a lei anticorrupção, né, tem uma forte influência do direito italiano. E esse caso do César Battisti, nossa, deu uma fragilizada muito grande. Daí não dá para entender também por que o MPF jogou lenha na fogueira, né? Jogou lenha na fogueira. O Ministério Público faz seu papel, né? Chega lá, concluindo o inquérito ali, lesão corporal leve, o MP fala homicídio triplamente qualificado, né? Prisão perpétua e pena de morte, pede tudo, né? Então, MP sendo MP. Pior que isso aí também é uma coisa que vale a pena destacar, que isso aqui também volta a abalar um pouco as relações diplomáticas entre os países, porque você acaba dentro das próprias autoridades centrais do Brasil não concordando qual caminho tomar. Aí a Itália falou, pô, peraí, e aí? Acaba constrangendo, por exemplo, o pessoal do STJ que vai analisar a legalidade ali, sendo que nem precisava às vezes observar isso. Então ficam dando trabalho à toa pra gente. Aí chega lá, dá uma decisão, independentemente do caminho que ele for tomar, e a opinião pública, né? Sobre isso aí. Não, a opinião pública vai querer que prende Robinho e tal, e etc, né? Mas a questão é que o ordenamento jurídico não permite. Então, a opinião pública e o ordenamento jurídico aqui estão em lados separados. Diferentemente, por exemplo, no caso de Robinho, ele jamais poderá viajar para um outro país, ou um país que tenha promessa de reciprocidade ou que tenha tratado como a Itália. Porque se Robinho decide aí, vou fazer uma viagem, vou ir pro Catar assistir a Copa do Mundo, mas vou fazer uma escala na França. Então, nesse caso, ao fazer a escala, ele poderia, por exemplo, ser preso. No aeroporto já estão esperando ele. Ele já poderia ir no aeroporto, quando sai daqui, alguém já está esperando lá. Pessoas famosas têm essa... Se Robinho não fosse famoso, certamente não haveria tanta tensão em cima de um caso como esse. Então, uma pessoa que é famosa, evidentemente que ele tem o benefício e tem o ônus da sua fama. Então, nesse caso, se ele sair do Brasil e for para um outro país, esse outro país poderia, ou promessa de reciprocidade, ou caso haja um tratado, então fazer a detenção de Robinho, ele fica à disposição da autoridade desse país e esse país poderia então extraditá-lo, porque daí... O Robinho tá na Interpol? Possivelmente sim. Aí que eu tava pensando. Outra coisa que pode prejudicar muito o Robinho é se ele não cumprir a citação. Porque se ele não cumprir a citação, ele vai estar como revel aqui, ou seja, foragido. Mais motivo para colocar o nome dele no rol da Interpol. No caso ele como foragido, poderia até se tentar alguma medida cautelar para tentar localizar, até mesmo uma detenção dele para que ele fosse apresentado pela autoridade judiciária brasileira. Mas não é o caso, ele vai responder no momento oportuno, certamente que ele responderá, ele não ficaria aí foragido no Brasil. Aí uma dúvida que fica, Daniel Alves está pagando os pecados do Robinho? Possivelmente sim, né? Possivelmente sim. Uma vez que a questão da Espanha ela é muito próxima da questão da Itália. São crimes semelhantes. Não seria possível uma extradição nesse caso, se ele viesse para o Brasil. Então, por conta disso, certamente na manutenção da prisão cautelar dele na Espanha, há um indicativo do perigo de fuga dele do país.
Então, muito provavelmente por conta disso, ele tenha ficado preso em prisão cautelar na Espanha. Considerando esse precedente do Robinho, o pessoal vai me deixar guardado o Daniel Alves durante o tempo que a gente quiser. Exato. Robinho, na Itália, ele respondeu todo o processo em liberdade, de acordo com a legislação processual penal italiana. No Brasil também, possivelmente, responderia em liberdade. Nesse caso, seria preso só depois com a sentença penal definitiva, né? No caso do Daniel Alves, então, é muito provável que ele esteja sofrendo também por conta do precedente do Robinho. O Robinho veio para cá depois da primeira condenação. Daí que ele veio embora, né? Se eu não me engano. Não, ele já tinha vindo bastante. Acho que foi antes, quando ele estava próximo de sair a sentença, né? Acho que já foi orientado. Ele chegou até a ser anunciado no Santos, ele ia jogar no Santos, depois veio a sentença, então ele veio para o Brasil, acredito que antes. Beleza, acho que é isso, né, gente? Acho que conseguimos esgotar bem o assunto. Então chegamos ao fim mais de um episódio do Direito do Mato, um episódio internacional do Direito do Mato, ficando aqui mais uma vez agradecimento a você que acompanha o nosso projeto. Muito obrigado. Reiteramos aqui o pedido para que você nos siga em nossas redes sociais, para que se inscreva no nosso canal do YouTube, para que nos siga ali no Instagram. Estamos aí rumo a 100 mil seguidores, por enquanto faltam 99 mil, né? Falta mais ou menos isso aí. Mas nós contamos com o seu apoio para chegar lá. É isso aí, extraditados ou não, tenham todos uma ótima semana, um grande abraço, sejam felizes.